eu nunca levei um tapa na minha cara. Mas nesse dia o meu pai realmente me deu um tapa na cara achando que eu tinha culpa da situação. Bom, em 2019 eu tava com 13 pra 14 anos mais ou menos, e aí eu fui passar as férias na casa da minha tia. Eu e minha prima, que é filha dessa minha tia, a gente acabou ficando muito próximas. Tipo assim, a gente não era próxima antes porque, sei lá, cada uma era na sua. Eu nunca fui próxima de nenhuma das minhas primas, tanto de parte de pai quanto de mãe. Sempre foi cada um na sua. Porém, como eu fui passar as férias na casa dela, a gente acabou, tipo, se aproximando muito. Ela era uns 3, 4 anos mais velha que eu, mas a gente, tipo, tinha quase os mesmos assuntos. Fora que, tipo assim, ela já era, né, adolescente, mais velha e tal, e já tinha experiência, não sexual que eu digo, tipo assim, experiência de trocar ideia com os garotos e tal, e eu era uma cabaça que só tinha beijado uma vez na vida. Também, né, 13 anos, meu Deus do céu. E aí foi onde tudo começou. Um dia minha tia decidiu sair pra trabalhar, né, porque ela trabalhava fora, lá, fazendo as coisas dela, e ficou eu e minha prima em casa, sozinhas, né. Duas adolescentes em casa sozinha, automaticamente já vem. Vamos fazer merda. Minha prima queria ficar com um garoto que ela já tava afim há muito tempo. Porém, a mãe dela, minha tia, é muito religiosa. Então, tipo assim, minha prima não podia sair pra nada, entendeu? Não ia pra festa, não ia pra nada. Ela tinha, acho que 16, 17 anos por aí. Mas ela era, tipo assim, bem, entre aspas, controlada pela minha tia, por conta dela ser bem religiosa e tal. E querer as coisas do jeito certo, né? Aconteceu que a minha prima chamou um esqueminha dela pra ir lá, quando a minha tia tinha ido trabalhar. E perguntou se eu podia, né, fazer uma cobertura ali pra ela, caso alguma coisa acontecesse, pá. E esse esqueminha levou de bicudo um amigo dele. Ridículo. Eu com 13 anos olhei aquele menino de 17 e falei, eu não vou ficar com esse menino. Acho que ele foi na intenção, sei lá, de quatepar, ou o amigo dele levou ele na intenção de quatepar, né, porque a gente tinha postado coisa junto, eu e minha prima. E ele também olhou pra minha cara e falou, não vou ficar com essa menina. E foi onde eu falei pra minha prima, eu não vou ficar de jeito nenhum com esse menino. E aí ela falou assim, ai, tá bom, então eu vou chamar minha amiga. E ela tinha uma amiga de infância que morava na mesma rua que ela. E aí ela foi lá na porta dessa amiga de infância. Eu fiquei lá na casa da minha prima com esses dois meninos loucos que eu nunca nem tinha visto na minha vida. Tipo assim, ficou mó climão, né? Ela foi lá chamar a amiga dela e a amiga dela foi. E ficou lá, minha prima ficando com o menino, com o esqueminha dela, e o amigo do esqueminha da minha prima ficando com a amiga dela, E aí foi onde eu tive a brilhante ideia de postar no status uma foto da menina, da amiga da minha prima ficando com o menino. E coloquei assim, de vela hoje, assim, bem nice, bem adolescente. Passou nem 20 minutos. A mãe da amiga da minha prima tava batendo na porta, quase socando a porta. Porque ela tinha escutado a minha prima falando pra filha dela que ela tava com um amigo do boy dela lá e que precisava de alguém pra ficar com o menino, porque eu não queria ficar com o menino e nem ele queria ficar comigo. E ela foi lá ver o que tava acontecendo. Ela seguiu a menina depois dela ter saído de casa pra ficar com o menino na casa da minha prima e escutou voz de homem lá. Tipo, ela tava atrás da porta e nenhuma de nós viu, cara. Nem ouvimos, nem nada. Eu só vi a mãe da menina puxando a garota pelos cabelos e gritando, xingando a minha prima de tudo quanto é nome, que não sei o que ia contar pra minha tia, pra ela se preparar pra surra. Passou 1 minuto, meu pai me ligou, cara. Parte 2. Parte 2 do dia que o meu pai ameaçou dar um tapa na minha cara injustamente. Bom, gente, daí, nessa, meu pai me ligou e eu já mandei todo mundo calar a boca, porque os meninos estavam conversando lá e ele escutava a voz de homem, né? E a minha prima já desesperada, quase chorando também, mandando os moleques embora. Aí eu pedi pra todo mundo ficar quieto, porque meu pai tava me ligando e tal, eles ficaram quietos. Aí meu pai já começou com a grosseria no telefone. Que quando eu cheguei aí, você tá fudida, que não sei o que eu já sei de tudo. Eu falei, não, calma, quando o senhor chegar aqui a gente conversa, né, e tal, que não é o que você tá pensando. Porque eu tava pensando que eu tinha chamado o macho pra ir lá também, sendo que eu nem conhecia os meninos. Eu tava passando pano pra minha prima, mas ter ficado com alguém eu não fiquei. Aí, nessa, ele falou que a minha tia também tava indo lá e tal, que a gente ia conversar. E que ia puxar nas câmeras porque o porteiro era amigo da minha tia, a gente tinha esquecido até disso. Claramente, pra entrar no condomínio lá, tinha que dar o nome e falar o apartamento que ia entrar. E aí, obviamente, minha tia ligou pro porteiro pra confirmar, né? Porque a mãe da amiga dela tinha já ligado escorraçando minha prima pra minha tia, contando que ela ficou sabendo que a minha prima levou o macho lá e chamou a filha dela pra ir. Enfim, nisso a minha prima mandou os meninos embora. Pra surpresa nossa, eles não tinham nem dinheiro pra ir embora. Não sei o que eles imaginou, que nós ia levar eles de carro, de limusine. E aí eu tive que dar meus 50 reais, porque 2 semanas atrás tinha sido meu aniversário e minha irmã me deu 100 reais. Eu tinha gastado 50 e os outros 50 eu tive que dar pra esses moleques embora, pra salvar a pele da minha prima novamente. E aí ela falou, Mayara, dá esses 50 reais pra eles ir embora e tal, que depois eu te pago, mas é só pra eles ir embora mesmo. E assim foi, eles pulou a janela pra não ter risco de trombar com a minha tia por sair pela porta, ou com meu pai, né? Beleza, nisso eles foram embora, eu e a minha prima super nervosa, a gente começou a planejar a história que a gente ia contar. Porque, gente, foi muito injusto, mas a gente teve que falar que foi a amiga dela que chamou os meninos pra ir lá na casa dela, já que a mãe dela não tava lá. E aí ela acabou ficando com o menino, porque o menino era amigo do menino que foi ficar com a amiga dela. Vocês entenderam mais ou menos, né?
Ou seja, jogando a culpa no cu da amiga dela. Só que eu me senti com a consciência muito pesada de jogar a culpa na menina, entendeu? E aí eu falei que ia contar essa história, que ia manter essa versão, né, pra nossa versão de nós dois bater. E nisso, gente, chegou meu pai. Ele já chegou me xingando de tudo quanto é nome. E detalhe, meu pai nunca tinha me batido na vida. Nessa ele chegou todo vermelho, puto, me chamando de piranha pra baixo, que eu tava chamando o macho pra casa da minha tia, que eu não tinha vergonha na minha cara, que não sei o quê. E ameaçou de dar um tapão nessa hora, ele ameaçou de dar um tapão na minha cara. Tipo, ele sentou frente a frente comigo, eu chorando, tentando conversar com ele. E ele foi pra dar um tapão na minha cara, a minha ex-madrasta segurou a mão dele, tá ligado? Falou que com agressão ele não ia resolver nada e tal. Sem eu nem contar o que aconteceu, tá ligado? Nessa ele pediu pra minha prima sair de perto pra ele conversar comigo, e eu contei a versão que eu e ela tinha planejado. Só que aí, gente, minha mente pesou muito. Falei, pô, mano, é muito sacanagem jogar a culpa só na amiga da minha prima, né? E eu não aguentei e falei, é verdade. Gente, eu tava indo tomar banho, mas eu resolvi mudar um pouquinho meu conteúdo aqui e contar uma história pra vocês de quando eu fui cancelada. Sim, eu já fui cancelada e não é porque eu fui racista, homofóbica ou algo ruim do tipo. Eu fui cancelada por ir muito arrumada pra faculdade. Eu devia ter na época uns 200 mil seguidores no TikTok, Arrume-se Comigo ainda não era meu conteúdo, eu tava começando a gravar realmente Arrume-se Comigo. E aí eu comecei a postar Arrume-se Comigo pra faculdade, que é um dos meus conteúdos favoritos até hoje, eu ainda posto, obviamente. E tava tudo uma maravilha até o dia que eu entrei no Twitter e vi isso aqui. Uma menina salvou meu vídeo no TikTok e publicou no Twitter dizendo: o nicho de pessoas ricas que fazem coisas banais é uma coisa que eu acompanho e digo que é um estudo antropológico. Aqui vocês conseguem ver que esse tweet deu 700 mil visualizações. Quem tem Twitter sabe que isso é muita visualização e, gente, dali foi só ladeira abaixo. Começaram a postar um monte de vídeo meu, começaram a me xingar, falar que eu não estudo, que quem realmente estuda não vai assim pra faculdade, começaram a falar da minha aparência física, enfim, várias coisas. E no meio disso, muita gente começou a falar que eu lembrava a Blair de Gossip Girl. E esse foi o BO, gente, porque o nome da Blair foi parar nos assuntos do momento do Twitter. E foi aí que eu me deparei com isso aqui. Um sonho, Blair Waldorf assistindo em 2021 e fazendo vídeos de Arrume-se Comigo. Gente, realmente foi uma tour um pouquinho complicada pra mim. Hoje em dia eu dou risada, mas na época, gente, eu tava começando a trabalhar com a internet. Eu nem sabia se eu queria aquilo pra vida. Então, eu fiquei um pouco assustada, tenho que admitir. Mas, graças a Deus, eu aprendi a lidar com esses comentários negativos da melhor forma possível e hoje em dia eu quase não ligo. Moral da história, não deixem essas coisas afetarem vocês. Eu pensei em desistir naquela época porque eu achei um pouco demais tudo que aconteceu. Porém, hoje eu dou graças a Deus que eu não desisti e eu continuo com o mesmo conteúdo. E é isso. Beijinhos. Contando a história do gringo que me virou do avesso, faltando um dia pra eu vir embora pro Brasil. Ai, gente, fui triste. Eu frequentava uma cafeteria lá em Boston. Eu vou até evitar de falar algumas palavras aqui, porque apesar dele não me seguir aqui no TikTok, eu acho, ele assiste algumas coisas que eu posto, então pode ser que ele perceba que eu estou falando dele. Mas enfim, eu frequentava uma cafeteria e ele também. E ele ia lá e pedia a mesma coisa todo dia. Um expresso. E aí, pra quem não sabe, eu tenho um blog no Instagram, que é tipo um privado, que eu posto minha vida lá o tempo inteiro. Então, quando eu tava nos Estados Unidos, eu ficava gravando pro pessoal. Tirava uma foto dele, gente, ele chegou. Ah, ele tá aqui, eu vou pedir o número dele, ele é muito gato. Porque eu era muito afim dele. E toda vez a gente flertava, cara. Até que teve um dia que eu peguei o copinho do expresso dele e coloquei o meu arroba. E aí ele me entregou o celular dele naquele lugar pra colocar o número, pedindo o meu número. E aí eu coloquei o meu número. Aí ele me mandou uma mensagem de texto assim: ah, aqui é o fulano, obrigado e tal. Nada mais. Até que um dia eu fui cutucar meu Snapchat, como eu tinha o número dele agora, apareceu o contato dele no Snapchat pra mim e eu adicionei. E aí ele me adicionou de volta. Mas não aconteceu nada. Nada. Postava story lá no TikTok achando que ele ia responder. Ilusão minha, respondia nada. Até que um certo dia, do nada, apareceu um snap dele pra mim, tipo, que ele me mandou no chat privado. E eu falei, o quê? Aí era uma mensagem assim: você já está quase voltando pro Brasil, eu estou quase me mudando, porque ele ia mudar de Boston pra outra cidade. E a gente ainda não se viu e eu quero muito te ver. Eu passei a semana inteira pensando em você. Eu fiquei assim, o quê, cara? Você nem conversou comigo? Mas a gente sempre conversava lá nesse café. Mas depois do dia que ele pegou meu número, ele também parou de ir lá. Então a gente ficou, tipo, vários dias sem conversar. E eu ia no café todos os dias e ele também. Então, tipo, ele sabia de onde eu era, meu nome, que eu estava voltando pro Brasil em breve. Tudo, ele sabia tudo, porque a gente sempre conversava. Até que ele falou assim, olha, hoje eu tenho um tempo livre, eu posso te buscar lá no café, posso pegar você lá e eu te levo pra casa. E aí minha mãe arrumou um desespero, que não era pra eu aceitar a carona dele, porque ele era um desconhecido e tava na febre daquele assassino lá, o Jeff não sei o quê. E, cara, eu tenho os stories de eu falando, gente, eu não vou, ele tá louco? Vou colocar aqui. Eu tenho medo, você tá louco? Você tá carona do moleque? Tipo assim, aí já é demais, né?
ter coragem, não. E eu falei isso com ele. Falei lá no meu Instagram que eu só ia ficar conversando com ele, que eu não ia conversar até tarde. Mais uma apagação de língua. Eu que não vou ficar dormindo tarde conversando com ele. É Tiffany. Até que ele chegou. Ele chegou gostoso. Ele tá no carro, gente, preto, todo de moletom, ouvindo as músicas, tipo, rap. Véi, real, vou precisar de parte 2. Vai lá seguir meu blog, que você tá perdendo cada babadão, hein? Curte aqui que eu vou trazer a parte 2 daqui a pouco. Pera aí que eu vou gravar. Voltei com a parte 2 do gringo, hein? Ele chegou e ele ficou lá esperando eu sair do café. Eu estava terminando de fazer as minhas coisas. Aí a minha amiga tá assim, Amanda, você tem certeza? Mandei a minha localização pra todo mundo que você imaginar. E eu fiz uns códigos ainda com os meus amigos. Falei, se isso acontecer, se chama a polícia na hora. E a minha mãe, eu falei com a minha mãe assim, mãe, relaxa que eu não vou pegar carona com ele. Quando a minha mãe me respondeu, eu já estava assim, ó. Gente, eu já tava lá. E a gente já se identificou em primeiro momento, porque ele é muito gente boa. Aí ele colocou o meu endereço, né, no telefone dele, pra ele me levar embora. Aí eu não sei pra quê que eu fui mandar minha localização pra todo mundo. Ficou todo mundo me perguntando as coisas e eu não queria responder ninguém. Queria só desligar meu celular e dar atenção pra ele. Mas de vez em quando eu ia lá no meu blog, gente, tá assim, sem assado. Contava tudo com todos os detalhes, mostrava tudo também. E aí, no caminho, a gente foi conversando, eu contando pra ele, eu contei tudo. Que eu tinha mandado a minha localização pra todo mundo, que a minha mãe falou que ele podia ser o Jeff Drummer lá, não sei o que tem, e ele ia dar no arri. E aí a gente foi conversando e, tipo, criando assunto. Até que ele chegou na rua da minha casa, só que eu morava numa avenida. Tipo, eu tava ficando lá na casa da minha amiga e era uma avenida. Aí ele parou na rua do lado, assim, tipo, ele andou um pouco, virou a esquina e ele estacionou o carro. E, gente, não vou entrar em detalhes sobre a nossa ficada, mas foi do babado. Eu achei que eu estava, tipo assim, eu ia viver uma coisa com um gringo pra criar um conteúdo, ganhar umas experiências, só não contava que eu ia gostar pra caramba. Sei que a gente decidiu ficar no banco de trás do carro dele. E daí foi só ladeira pra cima, que foi tudo bom. A gente ficou, conversou, dormiu, se identificou. Gente, foi uma coisa surreal. A minha psicóloga até falou comigo assim, olha, pode ser coisa da sua cabeça, porque ele foi tipo um desafio pra você. Então, tipo assim, o que aconteceu foi muito bom, porque você tava esperando. Pode ser, eu sei que pra mim foi muito bom. E eu iludi pra caramba, gente, não tô brincando. Fiquei apaixonada. E a gente ria, a gente brincava, a gente ficava. Tipo, meu corpo conversou com ele, sabe? Tinha muita química, cara, muita química. Eu virei pra cara dele, tipo, véi, que merda. E ele fazia a mesma coisa comigo. Que porra, onde que você tava? Só que aí, gente, no outro dia eu tinha que ir embora pro Brasil. A gente continuou conversando. A gente ia se ver antes de eu ir embora, mas ia ficar completamente fora de mão. Ele mora totalmente oposto da minha tia. Mora não, né? Que ele estava na casa da mãe dele. Mas enfim, não deu pra gente se ver. Tipo assim, no dia que eu fui embora. E a gente continuou conversando e a gente ainda conversa. Pra caramba, aliás. Só que assim, né? A gente não tem nada. Até porque, né? Ele tá lá, eu tô aqui. E eu também não crio expectativa pra eu não sofrer. E eu falei que eu não ia chegar tarde, né? A hora que eu cheguei. Se um dia eu voltar nos Estados Unidos, quem sabe, né? Sei que esse menino virou do avesso. Sai desordenada. E agora o que eu faço?